Vamos tentar encontrar uma postura confortável, alinhar a coluna. Fechar os olhos, colocar as palmas das mãos voltadas para cima. Os pés plantados no chão, sentindo a sua conexão com a terra, criando uma ponte entre o em cima e o embaixo. Cada vez que a gente se concentra na Suprema Luz para fazer essa harmonização, nós abrimos a nossa conexão de cima para receber a energia superior, mas precisamos deixar que ela desça até os pés, criando assim um circuito de harmonia, calma, energização. Criando um espaço sagrado para que a gente possa receber o nosso alimento espiritual, independente do tema que a aula traz. Esse é um momento em que você se conecta com a intenção do nosso grupo, a intenção de crescer, evoluir, e isso te abastece pelos próximos dias. Então, a partir desse ponto de humildade, nós evocamos, convidamos a Suprema Luz a se fazer presente no nosso encontro, nos nossos corpos, que vem sempre do alto, irradiando sua esfera dourada de luz, vai entrando pela nossa cabeça, iluminando o pescoço, o tronco, o abdômen, os braços, até a sola dos pés. Tudo vai sendo preenchido pela suprema luz divina, luz dourada da sabedoria, do raio crístico. Vem trazer a informação de que somos filhos do Criador, ativando a nossa memória espiritual e ativando também o seu compromisso com você mesmo, tá aqui, de tirar esse tempo, essa semana, né, para isso. E a partir desse preenchimento, junte as mãos em posição de prece, vamos fazer a abertura. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Vamos nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação,
mas livrai-nos e defendei-nos, Senhor, de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Jesus, Maria e José. Ok, podemos abrir os olhos. Hoje, começar compartilhando um hino. Na temática da nossa aula de hoje, que é sobre a gula. Tem o sol e tem a lua, as estrelas e o mar. Tem o sol e tem a lua, as estrelas e o mar. Nesta realidade, que beleza, eu estou a navegar. Nesta prosperidade, que beleza, eu estou a navegar. Tem uma mãe natureza, tudo ela me dá. Tem uma mãe natureza, tudo ela me dá. Vida, roupa, alimento e abrigo, tudo ela me dá. Vida, bom, amigos e sorriso, tudo ela me dá. Tudo tenho, só não do que reclamar. Tudo tenho, só não do que reclamar. Tudo tenho e me sinto completo, basta aprender a me contentar. Tudo tenho e me sinto completo, basta aprender a compartilhar. Nessa terra de esquecimento, eu preciso me lembrar. Nessa terra de esquecimento, eu preciso me lembrar de sentir o agradecimento pelo ar que me permite respirar. De sentir o agradecimento pelo ar que me permite respirar. Muito bom. Vamos lá, né? Seguir aí. Gente, hoje vamos entrar aí na gula. Não vai ser uma aula sobre cada matriz, tem matriz que não dá para falar tanto. Mas hoje é uma aula sobre a gula. Eu quero retomar um pouco a psicologia das partes com vocês, relembrar algumas questões em relação aos eus psicológicos e aí entrar especificamente no eu da gula, né? Olha essa imagem aí, uma imagem do Hércules, né? Lutando com a Hidra. Um dos trabalhos de Hércules era conseguir matar a Hidra. É aquele ser mitológico que a cada cabeça que ele cortava nascia outra, né? O homem não tem um eu singular e unificado, mas divide-se por uma multiplicidade de pequenos eus.
Cada um desses pequenos eus, separados, é capaz de se chamar pelo nome de todo, de agir em nome do todo, de concordar ou discordar, de fazer promessas e tomar decisões com as quais outro eu ou o todo terão que lidar, né? Então, isso é uma visão esotérica da psicologia. Na psicologia da faculdade, acredita-se que a gente tem um eu unificado, sim, um ego. Mas se você observar de um ponto de vista mais profundo, você vai ver que no nível da personalidade, nós somos todos fragmentados. O eu superior, sim, é um eu só, né? Já no nível mais superficial, nós somos muitos, nós somos legião, como diz na gnose. E a gente pode observar isso pela patologia, então quando você observa pessoas esquizofrênicas, casos graves de doença mental, você vai ver nitidamente que a pessoa incorpora um eu, depois assume um outro eu ali nela, que às vezes não tem nem notícia do outro eu que estava ali antes, né? Nós, neuróticos comuns, pessoas que não estão hospitalizadas, enfim, nós sabemos que nós somos contraditórios, que tem partes em nós que se contradizem, a gente tem um pouco de vergonha na hora que a gente percebe isso, mas no fundo a gente sabe, entendeu? Se tem uma cutucada ali, você vê que a pessoa sabe. Quem surtou de vez, muitas vezes rompe essa sentido de unidade. E aí não há nem vergonha, né? A pessoa entra um, sai outro e não tem nenhuma vergonha disso. Não há nenhuma vergonha da incoerência e da contradição. Então é muito útil você pensar dessa maneira, que você fala uma coisa, segunda eu vou começar o regime, segunda eu vou acordar mais cedo. E aí chega na segunda, o eu que falou isso não está lá para começar, né? E a gente nem percebe a hora que isso muda, né? Que hora que aquele eu saiu de cena e entrou o outro, né? Mas é assim que se dá. O ego forma-se por agregados psíquicos resultantes da própria batalha da vida. Todos os eus psicológicos que trazemos dentro de nós obedecem a 7 grandes eus diabos, denominados eufemisticamente no cristianismo antigo de pecados capitais. Esses 7 demônios, somados aos seus derivados, os eus menores, são entidades vivas, com vida própria no mundo da mente, né? Então, naquela conversa dos especialistas, né, que a gente já teve uma aula sobre isso, devemos entender, então, que, num ponto de vista arquetípico, os nossos eus estão conectados a 7 grandes arquétipos centrais dos 7 pecados capitais, que a gente pode chamar dos 7 eus diabos, demônios, né? Mas aí essa nomenclatura eu vou mudando um pouco, porque eu sei que ela está carregada de um significado ruim para a gente, né? Então, por isso eu uso as matrizes do eu inferior, né? Isso vai trazendo um pouco mais assim para a nossa realidade e afastando possíveis más compreensões disso. Mas eu estou trazendo aqui para vocês um conhecimento da gnose, que é um lado esotérico, um lado do cristianismo esotérico, né? Do cristianismo primitivo. Mas vamos lá, essa história de pecado capital, né? Quando que começou isso? Era uma vez um monge, o nome dele era Evagrio Póntico, um monge daqueles do deserto, né? Ficaram famosos, padres do deserto, na região ali do Egito. E ele meditava muito, foi autor de textos gnósticos. Depois de muitos anos de meditação e aprofundamento dentro dele mesmo, ele escreveu sobre 8 perturbações, 8 distúrbios que atrapalhavam as práticas espirituais. E isso fazia parte do conhecimento da igreja, que chama demonologia, né? Porque então acreditava-se que a hora que ele estava lá rezando,
jejuando, vinha o demônio querer se apossar do corpo dele. E aí ele percebeu que o demônio podia ser um demônio da gula, o demônio da fornicação, da avareza, da tristeza, cólera, assídia, que depois virou a preguiça, vanglória e orgulho. Então ele listou 8. Mas na época, o 8 não tinha nada a ver, o número 8. E aí o Papa e os padres que depois vieram a lidar com esse conhecimento tiraram a tristeza. E falaram, bom, tem 7 dons do Espírito, a semana tem 7 dias, 7 cores do arco-íris, não são 8 pecados, são 7. Né? E pegaram e tiraram a tristeza, e aí ficou o 7, que a gente conhece até hoje, e que há alguma variação, né? Dependendo do que você pesquisar aí na internet. Alguns vão falar soberba, outros vão falar orgulho, outros vão falar vaidade, né? E alguns esquecem, enfim, a fornicação virou luxúria, enfim. Se você pesquisar, você vai ver que não há um consenso de quais são esses 7 pecados capitais. O que eu uso aqui vem da escola gnóstica mesmo, que é onde meu mestre aprendeu e se desenvolveu, que são esses daqui. Né? Então, 9 matrizes do eu inferior: gula, preguiça, avareza, inveja, ira, orgulho, luxúria, medo e mentira. Se você não conhece, então você vai conhecer todos eles a partir de agora. A gente vai destrinchar cada um deles. E eu coloquei essa setinha para você ver que existe uma gradação nas matrizes. Essa gradação é em relação à densidade dessa manifestação. Então, a gula, ela é a mais óbvia, é o primeiro pecado, é a mais óbvia, é a mais fácil de enxergar, né? É a mais grosseira no sentido material mesmo das coisas, né? Porque ela envolve sempre algum aspecto material, né? Comida, compra, conhecimento, o eu do eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Enquanto que a mentira seria, então, a mais sutil, a mais difícil de perceber, né? Não tem nenhuma melhor ou pior que a outra, tá? Estamos tudo no mesmo barco, todo mundo tem todas, é verdade, mas você sabe que você tem aí uma ou duas ou 3, né, que te exigem um pouco mais. E talvez você está nessa encarnação justamente para isso, tá? Para alquimizar essas matrizes. Eu queria ressignificar com vocês a nomenclatura que a gente usa, né? Pecado capital, pecado. Quando eu era criança, minha mãe falava que era pecado jogar comida fora, né? Ou se ela estava, sei lá, pelada, saindo do banho na minha frente. Não olha a mãe, que é pecado olhar a mãe. E aí eu ficava com medo dessa palavra, sabe? Falava assim, o que é pecado, né? Aí na catequese eu aprendi. No fundo, o conhecimento cristão, ele é muito rico, se a gente souber interpretar, né? O pecado, a palavra mesmo, significa errar o alvo, falhar em atingir a meta, né? Então pode ser traduzido como erro. Pecado é erro. E então o nosso pecado, nós somos pecadores por condição, né? Então o ser humano é um pecador. Ele desde a queda, né, dos anjos, que a gente tem essa condição de pecador, ou seja, a condição de seres imperfeitos, que erram. Portanto, o pecado é o que nos torna humanos, né? A pessoa que não peca, ela não precisaria estar aqui na Terra, né? E Jesus, como essa figura do Salvador, esse que vem no plano de salvação, salvar a gente do quê? Do nosso pecado original, que é se afastar, né, da divindade, da fonte. Jesus disse que ele veio para os pecadores, né? Então, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Certo? Então, o pecado
é a nossa condição de seres humanos imperfeitos, caídos, e que estão aqui para se redimir dos seus pecados, ou ter os seus pecados perdoados. Então, vamos explorar o que é essa redenção dessas matrizes, né, do eu inferior. Na visão da Eva Pierracos, o que é chamado de pecado é a manifestação exterior, através de fatos ou até pensamentos, de desvios psicológicos e imaturidade. Em outras palavras, o resultado das distorções interiores é o chamado pecado. O denominador comum do pecado é a imaturidade da alma, que por isso é incapaz de se relacionar, se comunicar, amar. No sentido mais amplo, pecado é falta de amor. Significa separação. Quando existe separação, a pessoa não ama e, portanto, peca. Em termos psicológicos, ela tem uma neurose. Então, é interessante a gente ir vendo como esses termos vão mudando, como a gente pode alterná-los, porque essa nomenclatura do pecado sempre traz para a gente a ideia da catequese e da punição, né? Mas ainda assim a gente tem que usar os nomes que tem, né? Então, eu sinto que isso faz parte de uma ressignificação. A gente perdeu o medo dessas palavras, tá? Então, pecado a gente entendeu que é erro. E capital? Capital é cabeça, né? Capital de um país é onde está a central. Então, pecado capital é o chefão, é o demônio, chefe de cabeça, chefe de legião. E ele tem muitos outros servos, demônios menores, que são eus menores, que são filhos daquele defeito grandão. Então, a gula pode dar muitos filhos, como a compulsão por compra, por comida, por bebida, vício em cigarro, em droga, né? Cada um desses é um demônio especializado. Então, o capital é porque ele é central. Mas não é curioso que todos os pecados são prazerosos, né? Afinal, quem nunca se empanturrou de comida, né? Mastigou, comeu, até cansar. Ou que prazer que tem quando você é orgulhoso e pisa na outra pessoa, né? De repente você sente um gostinho de triunfo. Ou ainda a preguiça de ficar, né, jogado e não fazer nada. Então, todos os pecados, ou ainda na inveja, né, quando a pessoa se dá mal e você gosta, né, ainda bem que ela não brilhou e tal. Então, todos os pecados estão recheados de prazer, mas é aquele prazer negativamente orientado, estão atrelados à energia vital. Se não fosse isso, eles não seriam tentadores, né? A gente não teria nenhuma dificuldade em largá-los, se eles não fossem tão prazerosos, né? Então, esse é o nó da coisa, né? É o prazer que está ligado ao eu inferior. Então, dito popular, todas as coisas boas ou são pecado ou engordam. Isso aqui, beleza, já falei. Então, hoje a gente vai entrar na gula, esse primeiro pecado, vamos falar só dele hoje. Esse que é considerado o primeiro pecado, porque a Eva, na história bíblica, né, a gente caiu porque a Eva quis comer a maçã, né? Então, quis pôr na boca, quis saborear a maçã. Então, é o primeiro pecado. Em paralelo com a criança, é claro que é o primeiro pecado, né? Porque ela mama na mãe e ali ela já começa a querer devorar a mãe, a querer controlar a mãe pela boca, né? Então, daí que vem é a origem, né? É o primeiro, ele começa ali pela boca. Então, gula vem de gul, do latim, significa, representa essa parte da boca, né? Gula, goela, gulodice, garganta, engolfar, tudo vem dessa mesma raiz, dessa mesma palavra. Então, está fazendo uma referência a essa cavidade, né? Oralidade, cavidade oral. Então, é o primeiro pecado. Lá na história do Lúcifer, não é a gula o primeiro, né? Lá é o orgulho, mas aí é um tema para uma outra aula. Mas na nossa história de Adão e Eva, foi o primeiro pecado. E logo que eles cometem o primeiro pecado, que é comer a maçã,
já abre as portas para o segundo, né? Que aí eles se tornam conscientes das suas vergonhas e se cobrem com folhas de figueira. Então, como meu mestre diz, existe um fio invisível que liga a boca na sexualidade, né? E para alguns teólogos cristãos, a gula e a luxúria são irmãos, ou seja, há uma conexão, né, entre sexualidade e voracidade, há uma conexão entre oralidade e sexualidade. Não é à toa que a gente usa os mesmos termos, né, para falar de sexo, muitas vezes faz referência à comida também. Por outro lado, olha que bonito essa frase do Eclesiastes: não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Vi que também isso vem da mão de Deus. Então precisamos entender que é uma delícia, né, comer, muito bom. É um prazer poder comer, assim como outros prazeres que a carne oferece. E o prazer por si só não é pecado, né? Nessa visão que a gente está tendo, o pecado está na desmedida, né? Ele está no excesso, ele está naquilo que é demais. Então, em Eclesiastes, a gente vê o prazer positivo, né? Que ele fala assim, o homem comer e beber com o bem do seu trabalho, quer dizer, ele se esforçou e ele se gratifica, né? Com o próprio, com o comer e o beber, porque a natureza também não é boba, né? De colocar, a gente precisa receber prazer ao comer para a gente continuar comendo, né? Então, tudo tem um sentido na natureza. Então, esse é o prazer positivo. Então, nesse prazer positivo, você se conecta com Deus através do prazer pelo alimento. Você vai comer algo e aquilo pode ser um portal para abrir seu coração em gratidão à terra, né, em gratidão à Mãe Divina que gerou aquele alimento, enfim. Mas pode ser um portal para o inferno também, se você passar da medida, né? Vocês sabiam que antigamente era, por muito tempo, dar banquetes era sinônimo de muita riqueza, né? De muito poder, status, e boa parte da população passava fome mesmo, né? Vivia na miséria. Hoje em dia tem também fome, não estou dizendo que acabou, mas a Terra já viveu um período de escassez onde realmente não havia comida. Hoje existe, mas é má distribuição mesmo. Então, conta-se na história, há relatos de banquetes oferecidos por pessoas da antiguidade, mesmo de monarquias, onde as pessoas vomitavam para comer mais. Ia lá, comia, enchia a pança, depois vomitava, voltava para comer mais. Parece bizarro, né? Mas na faculdade vi vários amigos vomitar e beber mais depois, né? Beber, beber, vomitar e depois volta a beber. Então, até onde pode ir, né? A gula, essa voracidade. Mas há relatos disso, embora não tenha provas históricas. E aí temos aqui essa frase, né, do Sócrates: não vivemos para comer, mas comemos para viver. Então, na gula, nós temos uma inversão. Ao invés de comer para viver, nós vivemos para comer. Então, há uma inversão da matéria e do espírito. O espírito, que é o experimentador da matéria, fica invertido, fica a matéria está escravizando o espírito, né? Então vira um viver para comer. Aí coloquei aqui a Magali, né, correndo atrás da comida, para a gente lembrar dela, a personagem aí. E encontrei essa frase também, né, dize-me o que comes e eu te direi que tipo de pessoa que tu és. Ou ainda, você é o que você come, né? Então a comida tá no nosso psiquismo, né, gente? Tudo é ao redor de comida. Tava aqui comemorando meu aniversário e o tempo todo, né, assim, vai juntar a família, aí toma café da manhã, põe a comida e lava a louça. Aí agora é hora do almoço, e come, senta para comer. Hora da janta, senta e come. Tudo ao redor da comida. Se tirar a comida da história, o que que faz? Estranho, né?
Então é muito central na nossa vida o papel que a comida tem. Basta você ficar um dia de jejum para você ver quanto tempo você gasta com comida, né? Quanto ela te custa. Mas essa é a dimensão mais grosseira da gula. Tem gulas bem mais sutis, né? Se você está aí de boa com o seu corpo, você não tem nenhuma ataque na comida, vamos procurar a gula em outro lugar, porque a gula, ela é um monstrinho que fica assim, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Não é o suficiente, eu tenho que trabalhar mais, eu quero mais, trabalhar mais, eu tenho que ser mais forte, eu quero jogar mais, eu preciso de um cigarro, eu preciso de um drink. Está por trás, então, de todas as compulsões, né? Na psicologia seria, então, um nome equivalente para gula, compulsão. Você pode ter compulsão, na verdade, por qualquer coisa, porque a mente pode se enganchar em qualquer coisa. Então, arrancar cabelo é uma compulsão, trabalhar pode ser uma compulsão, sexo pode ser uma compulsão, compra, trabalho, leitura, né? Falo por experiência própria, porque essa gula eu tenho, né? Então, gula de conhecimento, gula de ter pessoas por perto, e uma gula que a minha família tem, família por parte da mãe, né? Que é por falar. A fala compulsiva também é uma forma de gula. Você vai ver que todas elas têm a mesma função, né? Que é tentar preencher um vazio que a pessoa carrega com ela. Esse é o denominador comum das compulsões. Então pense nisso quando você pensa na matriz da gula, né? Ninguém está livre dela, todo mundo tem uma compulsão, é um jeito de funcionar, inclusive, da mente inferior, e que a gente vai, numa dinâmica, por exemplo, de curso presencial, essa frase é muito forte, você põe as pessoas para gritar, eu quero mais, quero mais, eu quero mais, eu quero mais, me dá, me dá, me dá, eu quero mais, você vai ver. Ativa a criança rapidinho, né? E você começa a entrar na falta, entrar na experiência da falta, da escassez, né? Que é o núcleo da gula. Porque, de verdade mesmo, ela é o problema fundamental, né? Desde que a gente encarna, que a gente esquece, né, da nossa natureza espiritual, a gente se identifica com o corpo. Ao se identificar com o corpo, esse corpo ele é faltoso, né? Toda hora você precisa de água, você precisa de comida, você precisa ir no banheiro. Então, sempre faltando alguma coisa para ele. Dinheiro, casa, conforto. Quando a gente se identifica com o corpo, a gente começa a entrar na ilusão de que alguma coisa possa nos preencher e possa zerar o negócio, né? O próximo cigarro, a próxima comida, a próxima compra vai me trazer um gostinho da sensação de plenitude que eu já experimentei um dia na barriga da minha mãe, ou que eu já experimentei um dia no plano espiritual, quando eu vivia na fonte, quando eu vivia ligado à fonte. Então, todos os problemas do ser humano terminam na carência, na sensação de incompletude. Todas as nossas misérias têm raiz aí, né? E aí isso alimenta os vínculos de dependência e codependência, todos os que isso traz para as famílias, né, para os relacionamentos, para o trabalho. Mas a grande sacada que a gente precisa ter é que estamos procurando preencher com a matéria, né, estamos procurando preencher com o outro, com alguma coisa material, algo que é imaterial. Como que isso pode dar certo? Não é uma miragem? Você está correndo atrás da miragem, você chega perto e ela não sacia a sua sede. Então, essa é a condição da humanidade. Não percebe que o que vai realmente trazer o preenchimento da carência fundamental é a luz que vem de dentro, que vem do próprio ser da pessoa. É a única coisa que pode trazer um preenchimento maior por mais tempo, né? O resto tudo é alívio momentâneo. O resto tudo é ilusão da carência, né? Então chega um momento na nossa caminhada em que a gente para de buscar fora e passa a aprofundar dentro, a procurar dentro essa satisfação, essa alegria sem causa que vem de dentro. Essa é a essência do caminho espiritual. Procurar essa luz dentro,
que você tenha para compartilhar, e não para que você seja um miserável por aí, mendigando para os outros atenção e coisas do tipo. Quando a gente entra na psicologia, né, assim, da criança, você vai ver que a boca, ela está muito ligada a uma memória de completude. Porque, ó, saiu da barriga da mãe, cortou o cordão umbilical, a criança chora, entrou na dualidade. Agora ela tem que respirar para sobreviver. Quando ela acopla ali a boca no peito, ela experimenta de novo a plenitude, né, a completude. Nada falta, encontrou o que precisava. Aí sacia, solta o peito. Aí depois vai sentir fome de novo, né? E assim ela vai entrando na dualidade, ela vai entender, vai começar a ver que pulsa, né? Que tem momentos de preenchimento e de vazio, preenchimento e de vazio. Mas isso não é tão claro assim para a mente consciente, porque nós estamos procurando com a gula, no fundo, é essa sensação que a criança tem quando está no peito, né? O resquício de um preenchimento, uma memória então afetiva. Então, por trás das compulsões, a gente tem a carência, tem uma pessoa que tem dificuldade de receber, né, o preenchimento dos outros, então ela está fixada no vazio, né? Então tem uma memória afetiva que precisa ser procurada. Vamos ver o que a Eva diz. Então, o significado mais profundo da gula tem a ver com necessidade, uma necessidade que fica insatisfeita e frustrada por um longo período e é repetidas vezes negada, procura canais de vazão. Se vocês não estiverem cientes das suas necessidades originais e, portanto, não puderem tomar providências para satisfazê-las por meio de eliminação de obstáculos anteriores, não poderão satisfazer a si mesmos, não poderão preencher os seus potenciais. Então, na visão do Patchwork, é isso, é um deslocamento. Por isso que sempre que uma pessoa chega para mim com uma compulsão, ela vem assim, Léo, eu não consigo largar o chocolate, não sei o quê. Não, eu tenho um vício, que eu preciso parar de fumar maconha, etc. Uma pessoa leiga, ou até um terapeuta que não tem essa visão, pode tentar se concentrar em ajudar ela a largar o cigarro de maconha. Falar, não, faz força de vontade, tal, vai conseguir, não sei o quê, se esforça, joga fora a maconha. O que é uma parte do trabalho, a pessoa realmente tem que fazer essa força em algum momento. Mas sem ela compreender a necessidade que está por trás da comida, ou do cigarro, ou de compra, e substituir essa necessidade, os esforços serão inúteis. Ela vai largar por um tempo, depois o buraco vai começar a gritar, e ela vai voltar para o comportamento do vício. Então, nós devemos substituir. Pensa no Alcoólicos Anônimos. Por que aquele negócio dá certo? Tem não sei quantas décadas já, uma metodologia super estabelecida. Olha como eles fazem. Você vai largar o álcool? Vai largar o álcool. Mas o que vai ter em substituição? Você vai fazer parte de um grupo, vai pertencer a um grupo. As pessoas aqui vão te ouvir, então a boca. Porque você acha que a pessoa bebe só pelo álcool ou porque ela tem gente para conversar no bar? Tem alguém para ouvir ela? Então aqui no grupo a gente vai te ouvir. Uma pessoa vai ser o seu, qual é o nome que eles dão? Seu, não é padrinho, assim, é alguém que vai ser um mentor. Você vai escolher alguém mais experiente, que já venceu, né, o vício, e vai ser o seu mentor. Você vai ter ali uma relação especial, né, com aquela pessoa, que você vai poder pedir ajuda, etc. Então, olha quantas coisas vêm para substituir aquele vício que a pessoa está no álcool. Percebe? Como não é só falar para a pessoa, se quiser, separa, força de vontade. Não é simples assim. Tem que haver uma substituição. E quando isso não acontece, pode ser até perigoso, como pessoas que fazem cirurgia bariátrica, ou seja, tem uma compulsão por comida e do dia para a noite o corpo não aguenta mais a comida, ela pode deslocar para um outro sintoma. Ela pode desenvolver aquela compulsão de roubar, né, que eu esqueci o nome aqui, pode desenvolver alcoolismo, pode até surtar, desenvolver um transtorno mental.
porque nós temos que substituir a necessidade que o vício atende. Então, nesse sentido, a gente tem que olhar com respeito, né? O vício, ele cumpre uma função, e essa função é muito importante. Então, não adianta só desprezar o vício, tem que ouvi-lo, compreendê-lo. Nesse sentido, para o guia, a gula é um desejar compulsivo, é um desejo tenso. O desejo tenso, ele brota da carência. É aquele desejo que, se não se realiza, desperta a ira. Né? Então, se você não come na hora que você queria, se você não fuma, se você não realiza aquilo, vem a ira, a ilusão, né? A hora que essa ilusão se desfaz, expectativa frustrada, vem a braveza. Já o desejo que brota quando a pessoa está alinhada, né, com o ser dela naquela área da vida, ele é um desejo, mas ele não é exigente, não é um desejo tenso, ele é um transbordamento. Então, se não acontecer, porque pode acontecer de ter seu desejo não se realizar, mesmo que ele venha da alma, ele não vai te gerar perturbação. Tá bom, você também não vai sair soltando fogos de artifício, mas legal, se não aconteceu, não aconteceu. Né? Como adulto, você não está ali colocando toda a sua vida em cima da realização daquele desejo. Então, quando brota da carência, a gente já sabe que o que vem depois é ira. Quando a expectativa é frustrada, vem ira. Então, esse é sinal, né, de que tinha uma carência e a gula ali. Então, a gente vai vendo que os 7 pecados capitais, eles vão se transformando um no outro, né? E a pessoa fica irada, aí vamos supor, ela se vinga, traindo, sei lá, o companheiro, então ela já vai para a luxúria, que aí é triangulação e ciúme. Depois ela sente inveja de não sei quem, né? E pode levar ela para mentira, que é uma outra matriz, e assim vai, né? Então eles são tudo aliados, né? O inferior está cheio de aliados ardilosos. E na Divina Comédia do Dante, ele coloca os 9 círculos do inferno, né? Não há uma correspondência com as 9 matrizes, mas no terceiro círculo nós temos a gula, que é um lago de lama. Então, o lago da lama era reservado aos que sucumbiram ao pecado da gula, ficando atolados em uma lama inódua e densa, debaixo da tempestade, constante, sozinhos, sem poder falar um com os outros, já que em vida a alegria era pautada no conforto de comer além dos limites. E, além disso, eles eram devorados por Cérbero, que é esse cão de 3 cabeças, né? Então, o inferno é a punição, né? A danação eterna. Então, eles eram devorados para experimentar a voracidade deles mesmos, né? E não podiam falar, né? Porque a gula está ligada à oralidade. Então, aqui são os círculos do inferno, né? Do Dante. E aí, Dante e Virgílio, né? Que é o guia deles, eles vão passear por todos os círculos do inferno. E aí, para o cachorro não matar eles, não devorar eles, eles dão terra, né? Para o cachorro. E eu acho que aqui tem um significado bem profundo, né? Porque a terra é a mãe. Então, a terra nutre o cachorro e ele fica sem querer devorá-los, né? Então, o que sacia o monstro da voracidade, no fundo, é a pessoa poder se preencher do amor da mãe. Nada é à toa, né? Nessas histórias, assim. Então, Dante Alighieri descreveu os glutões como escravos da comida e bebida e os colocou no inferno, pois transformaram o ato sagrado de comer em orgia alimentar. Olha como a gente usa os mesmos termos, né? Então, orgia, o termo para sexualidade, a gente fala orgia alimentar. Então, para a cultura cristã, a gula, gente, ela já foi assim muito condenada, né? Hoje em dia não é tanto, né? Mas só para vocês terem uma ideia, entre alguns monges, eles colocavam cinzas junto com a comida para que a comida tivesse menos gosto. Muitos monastérios funcionam à base de pão e água, né? Mas a gente não deve esquecer que o chocolate lá que a gente gosta da Nestlé, se não me engano, é do padre, né? Então tem muitos mosteiros que fizeram bebidas, fizeram queijos, fizeram, né, doces, enfim, ficaram famosos. Mas a igreja combatia com muito
muita veemência, a gula, e inclusive o prazer de comer, né? Então, uma manifestação da gula, né? Eu vi hoje lá 5 manifestações que a igreja combatia. Uma delas era você gostar muito na hora que você está comendo. Você comer e falar, nossa, que delícia, saborear, né? Pecado. Você deve ter comedimento, né? Você não deve gostar tanto assim da comida. Outra manifestação da gula era o apreciar carnes, né? Temperos, sabores, né? Gastar muito com comida também era um pecado, era uma manifestação da gula. E beber, né? Álcool. Então, foi um pecado muito combatido. Hoje em dia não, né? Hoje em dia é tudo ao redor da comida, mesmo nas quermesses, né? Não tem mais essa visão clara do que realmente é a gula. E a gula pode parecer, às vezes, um pouco inofensiva, né? Porque você pensa, vou comer, deixa eu ser gordo em paz, né? Deixa eu destruir a minha saúde, é só eu mesmo, né? É a minha gula. Mas, na verdade, as histórias mostram que a gula, ela é mortal. E ela abre as portas para todos os pecados, todos os outros. Então, um anjo foi testar um monge que estava fazendo lá suas penitências, e o anjo chegou para ele e falou assim, olha, eu vou fazer um teste com você agora, vou te dar 3 alternativas. Ou você vai ficar bêbado, ou você vai estuprar uma donzela, ou você vai assassinar alguém. Né? E toda pessoa que tem bom senso, o que você escolheria? Ficar bêbado, né? Porque isso parece o mais inofensivo. Ele, como uma pessoa de bom senso, escolheu, não, vou ficar bêbado, pode me dar a bebida então. Mas ele ficou bêbado, estuprou a irmã e matou uma pessoa na rua porque estava bêbado. Né? Então, essa história quer mostrar que a gula, ela abre as portas para outros maus, outros tipos de mal, outros tipos de males, né? E aí tem essa frase no meio cristão de que a gula é irmã da luxúria. Alguns banquetes da antiguidade envolviam sexo, né? Então, as pessoas comiam até se fartar e depois vinha as mulheres ou as prostitutas, né? E muita bebida, né? E a bebida traz também. Como é que você vai colocar um show sem bebida, por exemplo? Não tem, né? É raro. Não sei se isso existe. Talvez só se for um show religioso. Mas ela abre a porta, então, né? Para a luxúria. E Salmo 52, o peixe morre pela boca, o homem pela língua. A principal causa de morte hoje do ser humano tem a ver com comida, né? Tem a ver com alimentação, as morte precoce, doenças crônicas, todas elas têm a ver com a boca. Então tem um aspecto mortal da gula, da língua. E há algo da agressividade também, né? Para pensar, a gente não é mais assim, um bicho que morde, né, o ser humano, mas você vai um cachorro, né? A boca ela traz esse aspecto de agressividade, né? Ao mesmo tempo que ela conecta lá com a mãe, com a afetividade, com o sugar, o amor, com o sugar, a afetividade, né? Ela também é agressiva porque ela quer liquidar a voracidade, a gula, ela quer acabar, né? Com aquilo, eu quero devorar. Eu só, como que você ouve as pessoas que têm compulsão fala? Eu só sossego a hora que eu vejo o fim daquele chocolate, né? Eu quero liquidar ele, não basta comer a fileira, você tem que devorá-lo, você tem que acabar com ele. Então isso é um resquício do nosso eu primitivo, do nosso eu animal, do nosso eu criança que quer a mãe só para ele, né? Que quer devorar tudo, aquele peito cheio de leite, né? Entra em namoro exclusivo, né? E a gente faz esse movimento muitas vezes na vida sobre essa ilusão de querer completar, de querer zerar e não acaba, né? Assim, dali a pouco vem a fome de novo. Então é um eterno ciclo, né? De vazio e tentativa de preenchimento. E a gula também está ligado às relações abusivas, né? Então, especialmente aí essa imagem do álcool, né? Do alcoolismo, tem sempre alguém que cuida de alguém que é compulsivo, né? Tem sempre o codependente. E a maioria dos crimes são passionais, né? Então, né, esse é o aspecto mortal da gula.
E aí, na disciplina, né, do yoga, o caminho espiritual, o Gandhi também tinha uma grande ênfase nesse caminho da língua, porque dizia ele que se você dominasse a língua, você dominava qualquer outro sentido, você dominava sua mente. Está tudo no domínio da língua. Então, na língua, nesse sentido da palavra que você usa, porque a palavra depois te enrola, né, como está aqui o nosso ministro, mas a palavra também te eleva, a palavra abre portas, a palavra, né, traz sabedoria. E o domínio da língua no sentido do jejum, porque o Gandhi jejuava, né, frequentemente, quem viu lá o filme dele, era uma prática muito comum. E toda religião, gente, toda religião, toda prática espiritual vai falar do jejum. Se você realmente quer se aprofundar em algum caminho espiritual, em algum momento alguém vai te falar de jejum. Variados jejuns. Tem jejum de alguns tipos de alimento, tem jejum completo, né? Tem jejum na fase da lua tal, o cristão não come carne vermelha no dia tal, quem é do hinduísmo faz o Ekadas, que é a cada 14 dias. É uma prática que é muito poderosa, não custa nada, pelo contrário, faz você economizar, né? Eu fico um dia na semana sem comer. E aí, de repente, eu olhei na minha planilha e falei, gente, eu economizo 10%, né, se for ver, porque o mês tem 30 dias. Aí eu fico 4 sem comer. É 10%, porque parece pouco, mas você vai ver, faz diferença, né, na conta. Então, te ajuda ainda a economizar e te traz muitos benefícios, né, que então um dos remédios para a gula é esse, é o jejum. Vou falar um pouco disso. Vamos ler primeiro esse texto aqui, que ele está bem completo, esse texto. A fala que eu chamo de desnecessária está a serviço de sustentar o sofrimento. Ela é a materialização dos pensamentos desnecessários. Os pensamentos compulsivos atuam como uma correnteza, gerando tensão. Por isso, você fala para poder aliviar essa tensão. Mas, ao mesmo tempo em que essa fala traz um alívio, ela alimenta o vício da mente de desejar alguma coisa que a complete. Alguma coisa agregue valor à ideia de eu. Na medida em que ampliar a sua percepção e puder observar os pensamentos, você compreenderá o que eu estou dizendo. Todas as trilhas que se repetem na sua mente são estratégias do seu falso eu para conseguir energia. Você está o tempo todo planejando como ser visto, importante, especial, respeitado, considerado. São esses os pensamentos que se transformam em palavras. Então, quando pode se libertar dessa compulsão, que muitas vezes se desdobra em comer, comprar ou fazer, fazedor compulsivo, né, também é um tipo de gula, você abre espaço para que a sagrada sabedoria possa se expressar através de você, ou seja, você coloca o seu instrumento físico a serviço da sabedoria. Assim você fala somente o que é necessário, somente o que serve ao propósito divino de estabelecer a harmonia e união. Então, uma outra forma de jejum é o jejum de palavras, né? Retiro de silêncio. Quem já fez também é uma maneira de dominar a língua, descobrir o que acontece quando você fica sem falar. É uma maravilha, né? Eu já fiz de 4 dias e fiz um de 7, mais forte ainda. O de 4 eu nem sofri, para falar a verdade, achei uma benção. O de 7 já deu uma apertada, né? Já queria trocar uma ideia ali, nem que fosse sozinho, começar a tagarelar, né? Sinto falta, assim, de começar a falar. Mas traz muita limpeza. De repente a mente passa a ser, parece uma tela de cinema somente, porque você observa o pensamento chegando, o pensamento indo embora, sabe? Parece que o pensamento vira uma entidade mesmo. Você está tão no silêncio, de repente começa um barulho assim da sua cabeça. Então são experiências muito ricas, né, de fazer Mauna, né, que é o nome da Índia para jejum. Em contraposição, nós vamos ver que todo pecado capital, ele é alquimizado, né, e ele pode se transformar numa virtude.
No caso da gula, é uma virtude cardinal, são 4 virtudes cardinais. Hoje eu vou falar só da temperança. A temperança é você ser comedido, é a medida certa, que é uma carta do tarô, né? Que mostra uma mulher angelical, um ser angelical, não vou nem dizer que é uma mulher, brincando ali com os vasos, né? Fazendo um equilíbrio perfeito entre as duas polaridades, que são os dois vasos. Então, temperança, tempo mais esperança. É uma palavra formada pelas duas. Então, dar o tempo das coisas, né? Ter a esperança de que o tempo vai se completar. É o oposto da pressa da gula, né? Então, a gula é pressa, é compulsão, eu quero para hoje, eu quero para ontem. A temperança é a paciência, saber esperar, é saber o quanto é o suficiente. Por exemplo, quando você faz um jejum, aí você fala, nossa, vitória, né? Fiquei um dia sem comer. Aí tem o desjejum, porque a hora que você vai comer, você come um prato de comida e a sua barriga nem parece que encheu, né? Porque ela ficou o dia inteiro sem nada. E aí é nessa hora que você tem que ter temperança, senão você pode cair na compulsão de novo, né? Então é uma disciplina fina. E entenda que o jejum é um estilo de vida. Ele não é uma coisa que você faz uma vez, né, na vida. Não, é um estilo de vida onde se pratica o jejum para quebrar o automatismo desse eu guloso, do eu que fica querendo comer, 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 querendo falar, 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 falar. Então, né, você faz um programa, enfim, cada prática espiritual aí tem a sua. Hoje em dia tem o jejum intermitente, né, que também vai nessa direção, mas enfatiza mais a questão da saúde. E é o que acontece quando você faz jejum. Tem muitos benefícios. Você se sente mais forte em termos da vontade, né? Você fala assim, não, eu consegui, eu domino, eu posso escolher. Não sou refém do eu que quer mais. Libera energia dos chakras inferiores, né? Porque aquela movimentação intestinal ali na região do ventre, ela estimula a nossa sexualidade. Então, o jejum, ele diminui o apetite sexual, né? Então, ele traz paz para a mente, ele traz leveza, apazigua a mente. E ele traz uma sensação, assim, gente, de que nada importa muito, entendeu? Você fica tanto no presente, porque, assim, no começo dá uma sofrida, né? Então, a mente fica assim, comida, quero comida, quero comida, quero comida. E aí parece que só importa é aquilo, né? Só importa é a comida. Você precisa comer, se você não comer, nada mais vai acontecer. Mas a hora que você ultrapassa essa barreira, o presente fica evidente, assim, sabe? Você não consegue fugir do presente. O jejum traz isso, assim, traz um estado de presença. Dentre outros, tem muitos benefícios, né? Tem, sem falar na saúde aí, né? Não vou nem entrar nessa questão porque eu estou enfatizando o aspecto mais psicológico da coisa. Mas lá na história do Dante, que eu conto para vocês, então tem o inferno, que é a danação eterna, né? E tem depois o purgatório, onde cada pecado vai ser purificado. Então, o sexto terraço do purgatório é dos gulosos. Olha só o que está escrito. Aqui transitam os gulosos. Essas almas têm os olhos enegrecidos, encovados, batem os dentes mastigando o vazio. São pálidas e tão magras que suas faces mostram-se desfiguradas. E é possível ver o fantasma de seus ossos. Um penitente revela a causa de encontrarem-se aquelas almas naquele estado. Esta turba que chorando canta, por haver-se em vida entregado à gula, agora, entre fome e sede, recupera o santo estado. Então, a pena para você purificar a tua gula é você está num jejum, né? Eles estão todos lá magros e não conseguem comer. O sexto terraço é um pomar pleno de frutos e repleto de veios de água pura e cristalina. Porém, as almas dos gulosos não podem comer nem beber, porque os frutos e as águas fogem de suas mãos. É um jejum que parece sem fim, né? Então, entenda aqui por que o Dante colocou a purgação da gula como jejum. Entenda dessa forma óbvia, concreta, de comida, mas percebe que
Para qualquer característica sua que você queira transformar ou aprimorar, você vai ter que fazer uma espécie de jejum que seja, por exemplo, se você tivesse mais na matriz da inveja, de falar mal do outro, de criticar. A hora que você não quer mais, você vai ter que fazer um jejum disso. Você vai ter que falar, não, isso eu não quero mais, isso eu não faço mais. Então, essa é a ideia, né, dessa matriz, da gente conseguir remediar ela, além, claro, de todo esse trabalho que a gente já está fazendo aqui, de compreender os motivos, relacionar isso com a sua história, procurar imagens, né, liberar núcleos de dor, memórias que possam ter a ver com tudo isso. Ainda tem mais essa, né, você colocar um limite claro, fazer uma austeridade inteligente, e saber que isso é um estilo de vida, porque você faz, é bom, mas tem uma validade, né? Então, eu, por exemplo, eu faço uma vez por semana, eu não como, um dia inteiro. Mas passam uns 2, 3 dias, né? Tô comendo normal, não tô livre da gula, né? De repente dá uma vontade de comer mais e tal. Então, na verdade, a gente vai colocando uma disciplina na vida para não deixar isso dominar o corpo e dominar, né, a existência. Um dia por semana você diz não para tudo isso e você vai fortalecendo a vontade consciente. Esse é o grande segredo, né, de colocar freios no eu da gula. Lembro ainda de um dia que eu estava fazendo uma terapia neural, que é uma terapia que ele estava dando na minha boca e ativou memórias de mamada. E aí eu comecei a sugar, a mamar, assim, né, na minha memória ali. E parecia que eu ia sugar todo o ar do consultório, de tanto que eu sugava. E assim, não tinha fim aquilo. Não tinha fim. Até que uma hora eu percebi que eu estava numa memória de bebê, do medo da escassez, né? Do medo de faltar, entra na voracidade, a voracidade não tem fim. Você dá a mão à pessoa que é o braço, né? E de repente me veio assim uma coisa, ó, não precisa esgotar, né? Você pode chegar no suficiente. Então trouxe assim uma imagem de é o bastante. Porque é isso que falta para a gula. A pessoa não sabe o quanto é o suficiente. Ela não se sente saciada, não se, porque faltou esse limite. A criança não sabe, não nasce sabendo o tanto que ela precisa mamar, você sabia? Ela mama até vazar tudo, enfim, ela vai aprendendo isso com o corpo dela e com o corpo da mãe. Então pense isso em todos os níveis psicológicos, tudo. Meus pais levavam a gente para um condomínio do meu tio, a gente brincava o dia inteiro, final de semana inteiro, era uma alegria. Chegava às 4 da tarde, acabava, né? Porque tinha que voltar para casa. Ela começava a ficar triste, querer chorar, reclamar, falar, mas já acabou. Então, nunca é o suficiente, né? A criança, ela não entende quanto é o suficiente. Ela entende isso na medida em que o adulto mostra para ela, né? Fala, ó, é o bastante, já deu, tudo acaba, né? A gente encontra esse limite, né? Então é um dos remédios aí para a gula. Certo, meus amigos? Então é isso. E também cantar essa música, né? Essa música Tudo Tenho nos conecta com a plenitude, com o estar cheio e não e tira a gente da fixação no vazio, na fixação na falta, porque a mente é fixada na falta, naquilo que ela não tem, naquilo que não é bom, naquilo que não foi. Então, é um esforço consciente poder cantar e estar conectado à plenitude. Né? Daí essa música hoje, Tudo Tem, né? Tá lá no Spotify, depois eu mando no grupo. Ok? Então, semana que vem, seguimos aí o estudo dos pecados. Fazer o nosso fechamento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Vamos nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos e defendei-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, Jesus, Maria e José. Gratidão.